Jesus e os discípulos estavam andando e viram ali perto um homem que era cego, desde o nascimento. E aí os discípulos perguntaram, né, Jesus, quem que pecou para ele nascer assim? Foi ele mesmo ou foram os pais dele? E a resposta de Jesus ali foi, nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que se manifestem nisso as obras de Deus, né? Que Deus manifeste aquilo que ele faz. E de fato, nessa ocasião, Jesus manifestou mesmo as coisas que Deus faz, porque Jesus fez algo que reflete como Deus é, e ali Jesus coloca uma coisa que ele veio para fazer. Fato é que Jesus curou aquele homem, ele passou a enxergar, né? E só que os religiosos lá, os líderes da sinagoga tal, não acreditavam em Jesus e acabaram no fundo até expulsando aquele homem da sinagoga. Pois bem, quando aqueles caras colocaram o homem para fora, quem foi ao encontro dele foi Jesus. E nessa conversa aquele homem declara, eu creio em você, Jesus, como sendo o filho do homem, né? E então eu estou resumindo a história, né? Mas a gente vê que esse homem que era cego fisicamente, ele passou a enxergar nesse sentido, e ele enxergou também no sentido de que ele viu quem é aquele que Deus enviou e confiou nele, creu nele. Então é um cego que passou a enxergar. E aí então Jesus fala, eu vim a esse mundo para juízo, para que os cegos passem a ver e aqueles que enxergam se tornem cegos. Foi aí que os líderes religiosos, ouvindo isso, falaram, por acaso a gente também é cego? A resposta de Jesus foi o seguinte, se fossem cegos, vocês não teriam pecado, não teriam erro. Mas como dizem que enxergam, o pecado, o erro de vocês permanece. Então Jesus estava ali, de fato, manifestando as obras de Deus, manifestando aquilo que Deus faz. E uma das coisas que Jesus veio para fazer é essa, ele veio para esse tipo de juízo. E a gente pode entender então que ele veio fazer uma separação, uma distinção, um discernimento, um juízo nesse sentido. Olha, tem gente que vai passar a enxergar e tem gente que acha que enxerga que vai se tornar cego. E é exatamente o que aconteceu ali, Jesus manifestou isso e continua manifestando. Aliás, para pensar, não é comum a gente acabar colocando mais esforço em várias situações no sentido de querer mostrar que a gente está enxergando direito e talvez é o outro que está errado, do que esforço em reconhecer a nossa condição muitas vezes de cegueira ou de precisar enxergar melhor as coisas. Foi exatamente isso que aqueles caras fizeram. Afinal, eles eram os líderes religiosos, então, teoricamente, eles eram os que enxergavam e se consideravam, inclusive, na condição de expulsar um e tal, e falar para o outro que, olha, você nasceu todo em pecado, vem querer ensinar a gente. Mas, de fato, eles não enxergavam. E pior que isso, achavam que enxergavam. E por isso, o erro deles continua. É isso que eu quero dizer no sentido do nosso esforço em reconhecer nossa condição, para que isso nos ajude a superar aquilo que precisa ser mudado em nós, para que do ponto de vista de Jesus a gente enxergue o que é bom enxergar e como é bom enxergar. E aí você percebe, né, aquela coisa de, eu era cego quando eu estava lá no mundo, mas agora eu estou na igreja, né, agora tipo assim eu enxergo. E aí nesses casos, a igreja nesse sentido passa até a fazer a seguinte função, então, é atrapalhar você um pouco mais, porque antes você pelo menos reconhecia uma condição de precisar de mudança, agora você precisa mudar, mas acha que não precisa, e aí as coisas se tornam mais difíceis. Por isso que é importante a gente prestar atenção em Jesus, ver o que ele nos está falando, para que por ele a gente possa enxergar, por meio dele passar a ver as coisas, ser curado por ele nesse sentido. Ele veio para fazer esse tipo de distinção, não é? E aí a gente está pensando juízo, igual que nem sabe quando a mãe fala lá para o filho jovem, juízo, hein? Talvez está querendo dizer assim, ó, perceba, né? Distingua, faça uma distinção quando a mãe fala isso entre o que é bom e o que não é. Então Jesus veio fazer esse tipo de distinção, essa separação, ó, um vai passar a enxergar e o outro que acha que enxerga vai se tornar cego. Então eu não sei se te surpreende ver em Jesus essa característica, que ele veio também para fazer isso. Inclusive tem uma profecia de Isaías falando, ó, eis aqui o meu servo e tal, e ele vai anunciar juízo aos povos, às nações, aos gentios. Então ele veio anunciar esse tipo de distinção, de separação nesse sentido. Então que a gente preste atenção nele, nessa característica que ele também tem, além das demais coisas que ele veio para fazer e que você pode, inclusive, se te ajudar, ir acompanhando nos outros vídeos desse conjunto. Falou!